Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a escalação da seleção brasileira. O Dorival Júnior fez aí uma nova escalação, uma nova convocação, né? Melhor dizendo, e para os jogos mais importantes eu considero dessa fase aí de eliminatórias para a Copa do Mundo. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, essa convocação, como eu estava dizendo, eu acho que são para os jogos mais importantes aí dessa fase aí de classificação. De forma geral, como eu já disse aqui em outros vídeos, eu acho que a classificação para o Brasil ela é relativamente tranquila, porque a gente tem muitas vagas nessa Copa do Mundo, ela vai ter mais vagas do que o comum, né? Vão ser mais do que as 32 seleções, que era até então o modelo ali de disputa. Esse modelo foi alterado, que vai abrir ali mais vagas, então a coisa ficou mais tranquila para essas seleções aí principais jogarem. Bom, esses jogos serão contra Colômbia e Argentina. No meu modo de ver, são as seleções mais fortes aqui do continente sul-americano. A gente tem também a seleção uruguaia, que é também uma boa seleção, mas acho que talvez a Colômbia esteja um pouquinho melhor, e também a Argentina, né, que é a atual campeã. São aí as principais seleções aí. Então vai ser um grande desafio, um momento para a gente ver ali o time, testar, e o Dorival Júnior poder ali confirmar se o trabalho dele realmente está sendo efetivo. Eu acho que foi uma escalação bem interessante, eu acho que talvez está no melhor momento, e a gente tem aí algumas novidades, né? Dentre elas aí a gente pode destacar a principal novidade, a volta do Neymar, né? Teve toda essa repercussão, se ele iria estar em condições de jogo ou não. A gente viu que o Neymar voltou para o Santos, ele está marcando ali uns golzinhos, acho que ele ainda não está 100%, mas é um cara de peso, um cara de nome muito pesado, então não ficou de fora dessa escalação. Eu vou colocar aqui na tela a escalação para a gente discutir um pouquinho sobre esses nomes, né? E já vou falar aqui de forma geral, né? Como goleiros aqui, eles colocaram, né? O Dorival convocou o Alisson, que é lá do Liverpool, né? O goleiro já vinha sido convocado, Bento, Ederson. Depois, como zagueiros, ele colocou aqui o Danilo do Flamengo, que é o mesmo Danilo que era capitão da seleção aí em outros momentos. Gabriel Magalhães, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo. E laterais, ele colocou aqui o Guilherme Arana, Wanderson, Wesley. Meio-campistas, André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelinton, Matheus Cunha e o Neymar. E atacantes, o Estevão do Palmeiras, o João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Bom, de forma geral, eu vou começar aqui falando aqui de cada setor aqui do campo, a gente tentar discutir aqui essas novidades, o que aconteceu. Bom, falando aqui dos goleiros, a gente tem a mesma escalação de goleiros. Eu sou um pouco pé atrás com o Alisson, não sou muito fã do Alisson, principalmente pelas atuações dele na seleção brasileira. Mas a gente teve durante essa semana, né, um jogo lá pela Liga dos Campeões, na fase de oitavas de final, que o Alisson fez uma atuação brilhante, garantiu a vitória do Liverpool jogando em Paris, né, contra o PSG. Então, talvez essa atuação ali fez com que o Dorival não tivesse dúvida. Mas eu acho que a gente poderia dar chances aí para o goleiro do Atlético Mineiro, vem atuando muito bem, né? O Everson, né? Talvez ele poderia ter chance. São três grandes goleiros, né? Tanto o Alisson, Bento e o Ederson, mas na seleção às vezes eles não fazem grandes atuações, né? São um pouco inseguros, né? É isso que eu tenho a dizer, mas são grandes nomes. Bom, aqui na defesa a gente tem uma novidade, assim, né? Não tão novidade, mas foi a CBF, né, na escalação, colocar ali o Danilo como zagueiro, né? O Danilo é aquele mesmo lateral que já jogou no América, jogou no Santos, jogou na Juventus.
E ele vinha sendo o cara de confiança do Dorival, sendo o capitão do time, mas ele não está atuando na sua melhor forma, né? Ele já passou lá do auge, já não faz grandes partidas mais e parece que vai ser improvisado ali como zagueiro. Eu acho que a principal nome aí, né, vamos dizer, a principal novidade. A gente tem também o Léo Ortiz, não sei se o Léo Ortiz já foi chamado outras vezes, né? É um zagueiro que atuava bem lá pelo Red Bull Bragantino, foi contratado pelo Flamengo, né? E no mais ali, o Marquinhos e Gabriel Magalhães já vinham sendo chamados. Aí os laterais a gente tem Guilherme Arana, Wanderson e o Wesley do Flamengo, né? De novo o Arana, eu acho que ele não está numa grande fase, mas não tem muitos laterais, né? Então isso faz com que convoque ali os que tenha, né? Bom, no meio campo eu acho que não tem muitas novidades aí. O que me chamou a atenção foi o Paquetá não estar participando dessa lista, né? Ele vai ter um julgamento envolvendo a questão da casa de apostas lá na Inglaterra, né? Onde ele tem uma acusação séria em cima dele. Então ele ficou de fora. Eu acho que talvez essa opção, essa questão atrapalhou muito aí o desenvolvimento do futebol do Lucas Paquetá, né? Ele poderia talvez estar sendo convocado, mas tem essa preocupação aí em cima dele e achei interessante o Dorival não tê-lo chamado. Eu acho que o principal destaque é a volta do Neymar, né? O Neymar ficou a dúvida se ele seria chamado ou não, muitos falando que poderia esperar mais um pouco. Mas é interessante, né? Já que o Neymar é ali o principal nome, um cara que é liderança, todo mundo respeita muito ele, é o dono do vestiário e não tem como muito pensar em seleção brasileira no atual momento sem pensar no Neymar. Bom, atacantes aqui, eu acho que a gente também tem aqui alguns nomes aqui que são interessantes. O Estevão do Palmeiras está jogando muita bola. O Savinho lá no Manchester City está jogando muita bola também, tá fazendo boas atuações, apesar do Manchester City não estar no grande momento, mas o Savinho tem jogado muito bem. E aqui o destaque aqui talvez o Endrick aqui fora mais uma vez, né? O Vitor Roque também fora mais uma vez, mas não dá para chamar todo mundo. Mas a gente tem grandes nomes aqui, como o Rafinha, né? O que está jogando muita bola lá no Barcelona. Então, de forma geral, é uma grande seleção, né? Tem muitas boas opções. Eu acho que o Brasil tem tudo para ir muito bem nesses dois jogos, né? Esses dois jogos são contra Colômbia e Argentina, como havia dito. A Colômbia vai ser no dia 20/3, vai ser em Brasília, se eu não me engano, esse jogo. E o Brasil vai jogar contra a Argentina no dia 25/3, 25 de março, lá na Argentina. Bom, o que tem se discutido muito, e o que eu acho interessante a gente colocar aqui, é a questão dos 3 zagueiros, né? Provavelmente o Dorival pode jogar a seleção, escalar a seleção com 3 zagueiros, né? Já que colocar ali o Danilo improvisado, né, de zagueiro, fazendo a função de zagueiro, e daí jogar apenas com um lateral, né? E eu acho que é uma opção interessante, já que o Brasil não tem ali bons laterais, né? Principalmente na direita, na esquerda, então pode ali improvisar. Tradicionalmente a seleção brasileira joga no 4-4-2, é muito difícil a gente ver a seleção brasileira jogando de uma forma diferente, mas chega uma hora que as coisas têm que mudar, né? E eu acho que o material humano ali que o Dorival tem em mãos é muito bom, ele pode fazer várias opções, né, várias mudanças, mas eu acho bem interessante. Eu até coloquei aqui um esboço de uma seleção que eu acho interessante para testar, para entrar lá contra esses adversários, mas assim, eu acho que tem muitos jogadores, muitas opções, é só uma opinião que eu resolvi colocar aqui. E aí, na minha opinião, o Brasil deveria colocar lá o Ederson no gol, né, e jogar com 3 zagueiros, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Danilo. Aí coloquei aí o meio-campo com o Gerson, o Bruno Guimarães, Joelton e o Wanderson, né, na lateral esquerda, mas meio que um ala ali, para ser um meio-campo mais pegador ali, que tivesse marcasse ali mais forte.
E no ataque coloquei o Neymar, Rodrigo e o Vini Júnior, né? Mas o Rafinha também está jogando bem, o Savinho, então tem muitas opções da seleção brasileira, foi um esboço ali que eu enxerguei. Para a gente finalizar o vídeo, eu quero colocar aqui também rapidamente na tela a classificação, né? A gente tem a Argentina em primeiro com 25 pontos, Uruguai com 20, Equador com 19, a Colômbia também com 19 e o Brasil com 18. Então uma vitória para o Brasil aí é importante, né? Para ficar mais tranquilo aí nessa zona de classificação, mas eu acho que de certa maneira acho que os 5 primeiros se classificam, então já está mais tranquilo, né, para o Brasil e para essa Copa do Mundo. Mas essas 2 vitórias aí seriam importantíssimas para afastar essa má fase, né, e para o Dorival conseguir ali já definir o esboço desse time que ele vai colocar para jogar na Copa do Mundo de 2026. Bom, era essas aí as minhas impressões. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou dessa escalação desse time do Dorival. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.